Imagine por um momento o turbilhão que define a vida moderna. Somos bombardeados por informações, demandas e expectativas, vivendo em um estado de constante reatividade. Cada dia parece uma corrida contra o tempo, um malabarismo entre compromissos profissionais, pessoais e a incessante necessidade de estar conectado. Nesse cenário frenético, a clareza de pensamento, a capacidade de foco e a autoconsciência muitas vezes se perdem em meio ao ruído. Você reconhece essa sensação? Aquele momento em que, apesar de estar ocupado, você se sente simultaneamente improdutivo, como se estivesse correndo em uma esteira, suando, mas sem sair do lugar. Acredito que muitos de nós já experimentamos essa desconexão paradoxal, a abundância de atividade que não se traduz em progresso tangível ou satisfação genuína. É nesse vácuo de intencionalidade que muitos se sentem presos, desejando uma mudança, mas sem saber por onde começar, ou até mesmo reconhecendo a urgência real de uma abordagem mais disciplinada para o próprio discurso interior. Este script se propõe a explorar uma ferramenta específica, uma técnica derivada dos ensinamentos de Brian Tracy, que promete um rearranjo fundamental na maneira como interagimos conosco mesmos. Não se trata de autoajuda superficial ou de promessas vazias de sucesso instantâneo. Trata-se de uma experiência controlada, projetada para ser implementada radicalmente por um período de apenas 2 dias. A premissa é simples, mas suas implicações são profundas. O que aconteceria se, por um curto, mas intensivo período, redirecionássemos nosso diálogo interno de forma deliberada e consciente? O problema que este script aborda é, portanto, a nossa tendência inerente à distração, a autocrítica improdutiva e a falta de clareza sobre nossos próprios objetivos e capacidades, elementos que sabotam silenciosamente nosso potencial. No dia a dia, o ângulo único aqui reside precisamente na brevidade e na intensidade da intervenção proposta. Ao invés de um plano de longo prazo que pode parecer avassalador e fácil de abandonar, focamos em uma janela de tempo curta e gerenciável. Essa limitação temporal serve a um propósito crucial: criar um senso de urgência e permitir uma observação mais nítida dos efeitos da mudança, mesmo que temporária. Ao nos comprometermos a observar e direcionar nossa conversa interna por exatos 48 horas, buscamos criar um contraste gritante com nossos padrões habituais. A expectativa é que essa prática intensiva possa atuar como um catalisador, revelando não apenas o poder de nossas palavras para conosco, mas também a quantidade de energia mental que é atualmente dissipada em ruminações negativas, dúvidas, infundadas ou pensamentos dispersos. A essência desta jornada de 2 dias não é sobre a perfeição, mas sobre a observação vigilante e a intencionalidade. É sobre silenciar o ruído externo e interno que nos impede de ouvir nossa própria voz mais clara e poderosa. Ao nos propormos a essa experiência, estamos essencialmente concordando em nos tornarmos cientistas de nossa própria mente, observando os experimentos em tempo real. As implicações dessa prática podem se estender muito além do período de 2 dias, pois a clareza adquirida e a percepção das consequências de nossos pensamentos podem fomentar mudanças duradouras em nossa autopercepção e em nossa capacidade de atingir metas. O palco está montado para uma exploração íntima e reveladora da paisagem mental, um convite para redescobrir o autor de nossa própria narrativa interna, precisamente quando mais precisamos de clareza e direção em um mundo cada vez mais complexo e exigente. Após estabelecer o panorama inicial e a necessidade de uma intervenção focada, o cerne da prática de 2 dias proposta por Brian Tracy, e que agora mergulharemos com mais profundidade, reside na gestão ativa da autocomunicação. Não se trata de meramente observar, mas de intervir. Pense nisso como um cirurgião meticuloso, não mais um espectador passivo, enquanto a mente vagasse por caminhos improdutivos. Durante essas 48 horas, o exercício é substituir proativamente cada pensamento negativo, autodepreciativo
ou limitante por uma afirmação positiva, construtiva e orientada para a ação. Por exemplo, se a mente tende a sussurrar, "Eu não sou bom o suficiente para essa tarefa", a resposta imediata, treinada com disciplina, deve ser: "Eu possuo as habilidades e a determinação necessárias para realizar esta tarefa com sucesso. Cada passo me aproxima do resultado." Essa recodificação mental não é um mero exercício de otimismo, é uma reestruturação neural intencional, comparável a mudar a programação de um computador que opera com algoritmos ineficientes. Ademais, um aspecto crucial e frequentemente negligenciado desta metodologia é a identificação e desmantelamento de crenças limitantes subjacentes. Pensamentos negativos raramente surgem do nada. Eles são frequentemente sintomas de convicções mais profundas e arraigadas que passaram despercebidas. Por exemplo, a persistente sensação de inadequação pode ser rastreada até uma crença, de infância, sobre não ser capaz de atender às expectativas. Durante esses 2 dias, a prática exige que, ao identificar um pensamento limitante, você pause e se questione sobre sua origem. De onde vem essa ideia? Ela é factual ou uma interpretação distorcida? Essa investigação interna, conduzida com imparcialidade, pode revelar as fundações falsas que sustentam a autossabotagem. Outra camada essencial do processo é a visualização focada de resultados desejados. Tracy enfatiza que a mente não distingue claramente entre uma experiência vivida e uma experiência vivida com riqueza de detalhes em pensamento. Portanto, durante os períodos designados para esta prática, dedique tempo a visualizar-se alcançando seus objetivos, superando desafios e agindo com a confiança e a competência que você deseja manifestar. Não se limite a ver o resultado final. Visualize o processo, os passos dados, as decisões tomadas. Imagine a sensação de conquista, a satisfação do dever cumprido, a admiração, se for o caso, de outros. Essa imersão mental ativa o sistema de recompensa do cérebro, criando uma motivação intrínseca poderosa para alinhar suas ações com essa visão. Além disso, a prática de 2 dias incentiva uma reavaliação e reformulação constante de objetivos diários em termos de o que fazer a seguir. Em vez de se perder na magnitude de um grande objetivo durante o dia, o foco se volta para a próxima ação concreta e mensurável. Se o objetivo é escrever um relatório extenso, o foco nos 2 dias se desloca para abrir o documento e escrever o primeiro parágrafo, ou pesquisar e coletar as 3 principais fontes de informação. Essa abordagem fragmentada, quando combinada com a autocomunicação positiva, transforma tarefas intimidantes em sequências gerenciáveis de sucesso, gerando um impulso contínuo e uma sensação tangível de progresso a cada pequena vitória. Finalmente, a dimensão da responsabilidade pessoal inabalável se torna um pilar central. Durante esses 48 horas, elimina-se qualquer espaço para desculpas, justificativas ou projeção de culpa em fatores externos. Se algo não sai como planejado, a pergunta que direciona o diálogo interno é: o que eu poderia ter feito de diferente? Ou qual lição posso extrair desta situação para melhorar da próxima vez? Essa postura de autocrítica construtiva e não destrutiva é fundamental para o aprendizado e o crescimento. Ao assumir total autoria sobre suas ações e seus resultados, você se empodera para fazer as mudanças necessárias, consolidando a mentalidade de quem está no comando de sua própria trajetória de desenvolvimento. O aprofundamento prático dessa imersão de 2 dias, após o estabelecimento das bases, nos leva a explorar as consequências imediatas e tangíveis da aplicação disciplinada da autocomunicação intencional. Imagine que, ao longo dessas 48 horas, você está ativamente construindo uma nova arquitetura mental. Cada vez que você escolhe uma afirmação fortalecedora, em vez de um pensamento autodepreciativo, você está, metaforicamente, adicionando um tijolo sólido a essa estrutura. A importância aqui é notar não apenas a intenção do pensamento positivo, mas a qualidade da ação que ele catalisa.
Por exemplo, se você tem uma reunião importante e, em vez de se fixar na possibilidade de falha, vou me atrapalhar com as palavras. Você se concentra em sua preparação. Eu conheço o assunto profundamente e apresentarei meus pontos de forma clara e concisa. Essa mudança interna não apenas acalma a ansiedade, mas também altera sutilmente sua postura física, seu tom de voz e a firmeza com que você defende suas ideias durante a reunião. A sinergia entre o estado mental e o desempenho externo se torna palpável. Uma nova camada a ser desvendada nesta fase é a recalibração da percepção de sucesso e fracasso. Em vez de categorizar eventos como meramente bons ou ruins, a FICE-100 prática de 2 dias incentiva uma visão mais matizada, onde cada experiência se torna uma fonte de aprendizado e ajuste. Pense em um cozinheiro que, ao tentar uma nova receita, acidentalmente coloca sal em vez de açúcar. Em vez de descartar a travessura como um desastre, ele a analisa. O que aconteceu aqui? Como posso evitar esse erro no futuro? Qual a textura e o sabor resultantes, mesmo que inesperados? Essa perspectiva, aplicada ao seu discurso interno, transforma obstáculos em degraus. Se um projeto não atinge o resultado esperado, o diálogo interno não se detém em autoacusações, eu sou um fracasso, mas em uma análise objetiva, meus métodos para alcançar X poderiam ser mais eficazes. Na próxima vez, explorarei Y. Essa desmistificação do erro como um ponto final é crucial para manter a motivação e a resiliência ao longo do tempo. Além disso, é vital compreender como essa prática intensiva afeta a capacidade de tomar decisões rápidas e assertivas. Quando a mente está livre do ruído de dúvidas internas e da procrastinação alimentada pela insegurança, o processo decisório se torna mais ágil. Considere um momento de incerteza, como escolher entre 2 oportunidades de investimento de tempo ou recursos. Em vez de cair em um ciclo de análise paralisante, ou de buscar a aprovação externa para cada passo, o indivíduo treinado a se comunicar de forma construtiva com sua própria mente consegue pesar as opções com base em seus objetivos mais amplos e em sua própria avaliação de risco e recompensa. Ele pode pensar, com base em minhas prioridades atuais, definidas previamente, a opção A alinha-se melhor com meu crescimento a longo prazo, apesar de apresentar um desafio inicial maior. Eu confio em minha capacidade de navegar por esse desafio. Essa autossuficiência na tomada de decisão libera uma quantidade significativa de energia mental que de outra forma seria consumida pela indecisão. Outro aspecto distintivo a ser observado nessa etapa é a emergência de uma autoconfiança mais autêntica, que não depende de validação externa. Essa não é a arrogância superficial que busca atenção, mas uma convicção interna sólida, construída sobre a consistência entre o pensamento positivo e a ação deliberada. Pense em um atleta de elite que, após inúmeros treinos rigorosos e autocrítica construtiva, entra em uma competição. Sua confiança não é um grito para o mundo, mas uma certeza silenciosa de que ele fez tudo ao seu alcance para se preparar. Essa autoconfiança se manifesta em sua capacidade de lidar com a pressão sem hesitação, de executar suas habilidades com precisão e de se recuperar rapidamente de qualquer revés momentâneo. Essa reserva interna de credibilidade se torna um recurso inestimável, permitindo que você enfrente desafios com uma serenidade que desconcerta e, por vezes, impressiona aqueles ao seu redor. Finalmente, é importante salientar como essa prática de 2 dias serve como um poderoso amplificador da inteligência emocional. Ao se tornar mais consciente de seu próprio diálogo interno, você começa a reconhecer padrões de pensamento que podem afetar suas interações com os outros. Por exemplo, a tendência a se culpar internamente por falhas em projetos colaborativos pode, sem que você perceba, levar a uma postura defensiva ou ressentida em relação aos colegas. Por outro lado, um discurso interno que valida seus esforços e reconhece os desafios compartidos pode fomentar uma atitude mais empática e colaborativa. A capacidade de gerenciar suas próprias emoções e pensamentos de forma construtiva, estabelecida durante esses 2 dias,
transborda para uma compreensão mais sutil e eficaz das dinâmicas interpessoais, permitindo-lhe responder a situações sociais e profissionais com maior sabedoria e menos reatividade impulsiva. Avançando na exploração dos efeitos de 2 dias de autocomunicação direcionada, é crucial desvendar como essa prática molda a arquitetura da sua percepção temporal. Normalmente, nossa mente pode se perder em um ciclo perpétuo de arrependimentos sobre o passado ou ansiedade sobre o futuro, negligenciando a riqueza do momento presente. Contudo, ao se engajar ativamente na substituição de pensamentos improdutivos por afirmações focadas em ações imediatas e objetivos claros, você efetivamente reconfigura seu relógio interno. Observe como, ao visualizar o próximo passo concreto, em vez de se afogar em cenários hipotéticos de sucesso ou fracasso futuros, o tempo parece desacelerar, permitindo uma execução mais calma e precisa. Por exemplo, em vez de refletir sobre o porquê de estar atrasado em um projeto, você se concentra em quais são as 3 tarefas mais críticas que preciso concluir nas próximas 2 horas para recuperar o tempo perdido. Essa mudança de foco temporal do o que foi ou o que poderá ser para o que pode ser feito agora, gera uma sensação de controle e agência que transcende a mera gestão de tempo. É uma gestão da própria experiência temporal. Outra, dimensão emergente e distintamente nova em nossa análise, é o impacto na plasticidade de sua zona de conforto. A reestruturação diária do diálogo interno, substituindo medos e hesitações por declarações de capacidade e resiliência, gradualmente expande os limites do que você considera alcançável ou manejável. Considere, por exemplo, a perspectiva de ter que apresentar uma ideia a um grupo de especialistas céticos. Em vez de se deter na possibilidade de críticas duras, sua autocomunicação fortalecida pode direcionar o pensamento para minha preparação me equipou com o conhecimento necessário. Estou curioso para ouvir as perspectivas deles e acredito que posso defender meu ponto de vista com clareza e confiança. Essa mudança de um estado de evitação para um estado de engajamento curioso e confiante não apenas facilita a execução da tarefa em questão, mas também reescreve fundamentalmente o seu mapa cognitivo do que constitui um desafio aceitável. Assim, a cada diálogo interno positivo e ação correspondente, você está, na verdade, treinando seu cérebro para aceitar e prosperar em situações que anteriormente consideraria fora de alcance, tornando sua zona de conforto um território em constante expansão, em vez de uma fronteira estática. Ademais, vale a pena explorar o efeito sobre a sua habilidade de inspirar e influenciar outros, um resultado que se manifesta sutilmente, mas poderosamente, mesmo após apenas 2 dias. Quando seu discurso interno é consistente, positivo e orientado para soluções, isso se reflete em sua energia e em sua comunicação não verbal. Pessoas ao seu redor, mesmo que inconscientemente, captam essa vibração de autoconfiança e clareza. Imagine uma situação onde você precisa delegar uma tarefa complexa. Em vez de expressar dúvidas sobre a capacidade do receptor, espero que ele consiga fazer isso direito, pois é bem difícil. Sua comunicação interna refinada o levaria a expressar confiança e apoio. Fulano tem as habilidades necessárias para esta tarefa. Estou aqui para fornecer orientação se ele precisar. Essa projeção de fé e clareza, originada de sua nova autocomunicação, tende a elevar a confiança do outro, incentivando-o a dar o seu melhor. Em essência, ao se tornar um comunicador mais eficaz consigo mesmo, você inadvertidamente se torna um catalisador mais potente para o desempenho e o bem-estar daqueles com quem interage. Uma fronteira adicional a ser contemplada é o impacto na sua capacidade de discernir e priorizar informações em um ambiente saturado. Em tempos normais, somos bombardeados por um fluxo incessante de notícias, e-mails, mídias sociais e conversas. Nossa mente, se não treinada, tende a reagir a tudo, criando uma sensação de sobrecarga e dispersão. No entanto, durante esses 2 dias de autocomunicação focada,
Você aprende a filtrar o ruído com uma nova clareza. Ao se perguntar consistentemente, isso é relevante para meus objetivos imediatos ou de longo prazo? Você treina sua mente a identificar o que é verdadeiramente importante. Por exemplo, ao se deparar com uma notícia alarmante, em vez de se deixar consumir pela ansiedade, você pode se perguntar: qual é o impacto prático imediato disso em minhas metas? Como posso usar essa informação de forma construtiva? Essa triagem ativa, guiada por um diálogo interno intencional, não elimina a informação externa, mas muda radicalmente a forma como você a processa, permitindo uma alocação mais eficiente de sua energia mental e um foco mais aguçado no que realmente importa para o seu avanço. Finalmente, considere a construção de resiliência adaptativa, distinta da simples persistência. A resiliência adaptativa implica não apenas a capacidade de se recuperar de adversidades, mas de fazê-lo de maneira a se tornar mais forte e mais apto para futuros desafios. Ao longo desses 2 dias, cada vez que você substitui um pensamento de desânimo por um de aprendizado e ajuste, você está ativamente tecendo essa habilidade. Se um plano não funciona como esperado, em vez de se sentir derrotado, o diálogo interno se volta para o reconhecimento da flexibilidade necessária. Ok, essa abordagem não funcionou. O que posso aprender com isso? Como posso modificar meu plano para ser mais eficaz na próxima tentativa? Essa mentalidade de ajuste contínuo, em vez de adesão rígida a um plano pré-estabelecido, permite que você navegue por um mundo em constante mudança, com mais graça e eficácia. Você não está apenas resistindo à pressão, você está usando a pressão como um estímulo para refinar suas estratégias e fortalecer suas competências, tornando-se um indivíduo mais ágil e preparado para o inesperado. Ao aprofundar a análise sobre os efeitos de 2 dias de autocomunicação estratégica, é imperativo desvendar como essa prática intensiva cultiva uma perspicácia aguçada para identificar e neutralizar manipulações discursivas, tanto externas quanto internas. Frequentemente, somos expostos a narrativas que, sutil e insidiosamente, visam moldar nossas percepções e decisões sem que tomemos plena consciência do processo. Durante essas 48 horas de atenção focada ao próprio diálogo, desenvolvemos uma sensibilidade aguçada para as falácias lógicas, as generalizações apressadas e os apelos emocionais vazios que permeiam a comunicação cotidiana. Por exemplo, ao se deparar com uma campanha publicitária que explora um medo latente sem apresentar uma solução concreta, o indivíduo em processo de recalibração mental pode instantaneamente detectar a tática. Em vez de sucumbir à ansiedade sutilmente semeada, o diálogo interno se volta para uma análise crítica. Qual a evidência concreta para essa alegação? Que emoção específica está sendo explorada e por quê? Como isso se alinha com meus objetivos ou valores? Essa capacidade de desconstruir discursos manipulativos, tanto no ambiente externo quanto nos próprios pensamentos ruminativos, libera um poder cognitivo significativo, protegendo contra influências indesejadas e promovendo uma autonomia decisória sem precedentes. Outra camada essencial a ser desvendada reside na forma como essa prática redefine a própria natureza da procrastinação e da inércia. Em vez de simplesmente lutar contra a tentação de adiar tarefas, o foco se desloca para a descoberta e a remoção dos gatilhos subjacentes que alimentam esse comportamento. Imagine que a tendência a adiar a organização de um espaço físico, por exemplo, pode não ser mero preguiça, mas uma manifestação de sobrecarga sensorial ou de uma crença inconsciente de que a tarefa é impossível de ser concluída. Durante os 2 dias de autocomunicação intencional, o exercício seria investigar essa resistência. O que especificamente me impede de começar a organizar? Que pensamentos ou sentimentos surgem quando penso nessa tarefa? Qual seria o menor passo possível para iniciar, mesmo que eu não sinta vontade? Ao desmantelar os obstáculos psicológicos, em vez de apenas tentar forçar uma ação, a inércia perde sua força. A procrastinação deixa de ser uma batalha de força de vontade
e se transforma em um processo de resolução de problemas internos. Essa abordagem proativa na identificação e dissolução dos gatilhos permite não apenas superar a relutância momentânea, mas também prevenir sua recorrência futura, promovendo uma fluidez de ação mais consistente e menos dependente de picos de motivação. Adicionalmente, é fundamental observar como essa imersão de curta duração acende uma capacidade aprimorada de síntese e extração de valor em situações de complexidade informacional. Em um mundo onde a informação é abundante e muitas vezes contraditória, a habilidade de destilar a essência do conhecimento relevante torna-se um diferencial crucial. Ao longo desses 2 dias, o exercício constante de reformular problemas e objetivos em termos de ações claras e afirmações positivas treina a mente para identificar os núcleos de significado em meio ao ruído. Considere, por exemplo, a análise de um relatório técnico extenso e denso. Em vez de se perder nos detalhes, o diálogo interno direcionado focaria em perguntas como: qual é a principal conclusão deste relatório? Quais são as implicações práticas mais importantes para o meu trabalho? Que ação específica posso tomar com base nesta informação? Essa habilidade de destilação não se limita a economizar tempo. Ela aprimora a capacidade de tomar decisões estratégicas com base nos insights mais cruciais, filtrando o que é secundário ou irrelevante. É como aprender a navegar em um oceano de dados, não se afogando nas ondas, mas encontrando as correntes mais fortes que o levam ao seu destino desejado com maior eficiência. Em uma vertente igualmente inovadora, essa prática de 48 horas fomenta uma conexão mais profunda e intuitiva com os próprios processos criativos. A constante prática de silenciar o crítico interno e de substituir pensamentos limitantes por afirmações de potencial e exploração abre um canal para a emergência de novas ideias. Por exemplo, ao se propor um desafio criativo, como encontrar uma solução inovadora para um problema específico, o diálogo interno se afastaria de "eu não sou criativo o suficiente" para algo como "que abordagens não convencionais posso considerar? Quais elementos de áreas aparentemente não relacionadas podem ser combinados de forma inesperada?" Essa abertura mental, cultivada pela disciplina de autocomunicação positiva, permite que a mente explore associações menos óbvias e conecte pontos de maneiras surpreendentes. É como se, ao limpar o palco de distrações e autocríticas, a performance natural da criatividade pudesse finalmente florescer, revelando insights que antes estavam obscurecidos pelo ruído mental. Por fim, deve-se considerar o impacto na sua capacidade de antecipar e mitigar riscos de forma proativa, em vez de meramente reativa. Ao se exercitar diariamente na visualização de resultados desejados e no planejamento de ações concretas, você desenvolve uma previsão mais apurada de potenciais obstáculos. Por exemplo, ao planejar um projeto, o diálogo interno não se limita a "como vou fazer isso", mas se estende a quais são os pontos de falha mais prováveis neste plano. Como posso criar planos de contingência para cada um deles? Essa abordagem prospectiva, alimentada por uma autoconversação focada na resolução de problemas e na preparação, transforma a maneira como você lida com a incerteza. Em vez de ser pego de surpresa por contratempos, você aprende a antecipá-los e a desenvolver estratégias para neutralizá-los antes que se tornem problemas significativos. Isso gera um senso de preparo e controle, reduzindo a probabilidade de ser sobrecarregado por crises inesperadas e aumentando a probabilidade de sucesso a longo prazo em seus empreendimentos. Ao entrelaçarmos as percepções emergentes dessa jornada introspectiva de 2 dias, desvelamos um padrão de transformação que transcende a mera alteração de pensamentos. Percebemos que a disciplina da autocomunicação intencional, quando aplicada com a rigorosidade proposta, não se limita a polir a superfície de nossas interações internas. Ela atua em um nível mais fundamental, reconfigurando a própria lente através da qual percebemos e interagimos com o mundo. Essa prática, longe de ser um exercício isolado de positividade superficial, revela-se como um poderoso alquimia mental,
onde a matéria-prima de nossos pensamentos diários é transmutada em um metal mais nobre. Autoconsciência refinada, resiliência adaptativa e uma agudeza perceptiva, capaz de discernir os fluxos subjacentes de influência e oportunidade. Nessa confluência de entendimentos, a paisagem da tomada de decisão começa a se clarear, não como um mapa estático, mas como um terreno dinâmico, onde a confiança interna se torna o compasso mais confiável. Observamos que, ao operar com um discurso interno que valida e direciona, a hesitação dá lugar a uma deliberada assertividade, permitindo que a energia mental, antes dissipada em ciclos de dúvida, seja canalizada para a ação construtiva. Esse processo, análogo a um rio que encontra seu curso mais direto e poderoso, desobstrui os canais da iniciativa, transformando potenciais obstáculos em convites para a inovação e o crescimento. A cada instante em que um pensamento limitante é substituído por uma proposição capacitadora, a estrutura de nossas crenças se fortalece, edificando um alicerce mais sólido para a realização pessoal e profissional. À medida que navegamos em direção ao fecho desta reflexão, torna-se evidente que os fios conceituais tecidos até agora convergem para uma compreensão mais profunda da agência humana. A prática explorada não oferece um atalho para o sucesso, mas sim um método para cultivar o terreno fértil onde o sucesso pode, de fato, germinar e florescer. É como se tivéssemos aprendido a ajustar a sintonia fina de um instrumento musical, de modo que cada nota tocada, cada pensamento emitido, contribua para uma harmonia mais rica e proposital. Refletindo sobre essa jornada até o momento, sentimos a iminência de uma síntese final, um ponto de convergência onde as implicações práticas e a profundidade transformadora desta abordagem de 2 dias se cristalizam, preparando o terreno para o reconhecimento do seu valor duradouro e da sua aplicabilidade contínua em nossa busca por uma vida mais plena e intencional.